Primeiramente, bom dia a todos, boa tarde, respeitando o fuso horário de cada um dos países membros da RELOP e também de todos os participantes aqui do nosso evento da Conferência Anual da RELOP de 2020, cujo tema é a democratização do acesso à energia, regulação e cidadania, né? Nessa primeira sessão do nosso evento, nós vamos falar da governança para a transição global de energia. Aproveito e saúdo primeiramente aos participantes das 12 agências reguladoras de energia dos 6 países de língua portuguesa que compõem a RELOP. Aqui cito o Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL e a ANP, Portugal, a ERSE e a ENSE, Angola, a ANPG, IRDP, IRCEA, Cabo Verde, a ARME, Moçambique, ARENE e INP, e São Tomé e Príncipe, a AGER e a ANP, do nosso querido vice-presidente, doutor Olegário, que também está aqui conosco. Estendo especialmente minhas saudações aos convidados que dividem comigo a satisfação de conduzir a primeira sessão virtual da Conferência Anual da RELOP em 2020. Cumprimento aqui o doutor Rodrigo Coelho, que representa o doutor André Pepitone, que é diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e presidente da Associação Ibero-Americana de Reguladores de Energia, AREAI, que neste evento, por umas questões internas aqui no Brasil e um deslocamento neste exato momento que o doutor André está fazendo para a Amazônia, que acompanhará uma diligência que foi convidado de última hora pelo Senado Federal da República, pela Comissão de Infraestrutura, designou hoje o nosso coordenador do Gabinete Geral da Diretoria Geral da ANEEL, doutor Rodrigo Coelho. Cumprimento também o doutor Vasco Ferreira, consultor sênior de políticas da Comissão Europeia. Doutor Vasco, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Também cumprimentar o doutor Jorge Vasconcelos, professor e consultor da Escola de Florença de Regulação. Também, doutor Jorge, é uma honra tê-lo aqui conosco, a Escola de Florença que tanto contribui para o setor elétrico brasileiro, mas também para todo o setor elétrico dos países congregantes da RELOP, Florence School, que recentemente também vai poder estar proferindo alguns cursos no ambiente da RELOP. Cumprimentar aqui também o vice-presidente da RELOP e presidente da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, pessoa que tem nos ajudado sobremaneira na condução da RELOP, o doutor Olegário Tim, a qual aqui nós estendemos os nossos cumprimentos a todos os dirigentes das agências reguladoras que congregam a RELOP. Agradecimento também de forma toda especial à Secretaria Executiva da RELOP, na pessoa da doutora Cristina Portugal, também a doutora Cristina Portugal, que não tem medido esforços para contribuir para o crescimento da RELOP, junto com todos os participantes, todos os membros da RELOP, junto com a Nathalie, que tem nos ajudado sobremaneira na construção de uma RELOP grande, na construção de uma RELOP participativa, mas, sobretudo, uma RELOP solidária, solidária com todos os congregantes dessa associação que busca o engrandecimento da regulação do setor elétrico, energia e biocombustíveis e hidrocarburetos. Agradecimentos também à comunidade dos países da língua portuguesa, CPLP, pelo apoio institucional que tem nos concedido. Neste momento de pandemia, de saúde pública mundial, em que enfrentamos restrições globais de intercâmbio presencial e viagem, é uma satisfação podermos
Senhores, perdão, coisas de mundo virtual. Como eu havia falado, neste momento de pandemia e saúde pública mundial, em que enfrentamos restrições globais de intercâmbio presencial e viagens, é uma satisfação podermos, nos benefícios dos avanços tecnológicos, para mantermos a tradição da RELOP e realizar anualmente, ainda que de modo virtual, a nossa conferência anual de 2020. A satisfação deriva também de poder representar o Brasil por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica na presidência da RELOP, organização que emergiu da convergência de vontades manifestada em sua conferência anual ainda em 2008. Desde então, passados 12 anos, o setor energético e da regulação tem sofrido contínua transformação, merecendo fundamental destaque as questões relacionadas ao acesso universal da energia, à transição energética, aos desafios para a regulação dos biocombustíveis e o papel do consumidor na esteira da modernização energética e regulatória. Temos visto de forma muito positiva o avanço da participação do consumidor no processo decisório de cada uma das agências. Então, eu diria que é um avanço espetacular sobre o ponto de vista participativo e de algo que os reguladores prezam muito, que é o ambiente do diálogo e da transparência e da previsibilidade regulatória. Por essa razão, e como reguladores antenados aos temas de hoje debatidos na comunidade internacional, esses foram os temas que elegemos para debate prioritário da nossa conferência anual da RELOP em 2020, que será excepcionalmente este ano celebrada numa sequência de 3 encontros virtuais, inaugurados hoje com o tema Governança para a Transição Global de Energia. Teremos nessa primeira sessão a honra de contar com as apresentações do Dr. Rodrigo Coelho, que representará o Dr. André Pepitone, atual presidente da Associação Ibero-Americana de Reguladores AREAI e diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. Também teremos a participação do Dr. Vasco Ferreira, consultor sênior da Comissão Europeia, que nos trará a visão da Comissão sobre o Pacto Ecológico Europeu. Também teremos o Dr. Jorge Vasconcelos, professor e consultor da Escola de Florença de Regulação da Itália, que nos apresenta as inovações regulatórias no contexto da transição energética. E também teremos o nosso vice-presidente da RELOP e presidente da Agência Nacional de Energia, Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, o doutor Olegário Tim, que hoje nos trará reflexões também sobre todos esses temas no encerramento do debate. E antes de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, quero reiterar minha alegria em testemunhar o cenário evolutivo de nossa RELOP, que hoje não só compartilha este, que é o nosso patrimônio comum, a língua portuguesa, mas também se eleva a um novo patamar, em que compartilhamos desafios e a consciência de que juntos podemos fomentar transformações inovadoras no campo da transição energética e da regulação, designadamente nos domínios da eletricidade, gás natural, petróleo e seus derivados e biocombustíveis. Que tenhamos uma rica e proveitosa sessão, aproximando realidades da Europa, África e América Latina. Sejam todos bem-vindos, que nós tenhamos um dia de palestra muito proveitoso, rico, que Deus abençoe o nosso dia, o nosso evento. O meu muito obrigado pela participação de cada um dos palestrantes e de cada um dos ouvintes que ora nos assistem. Neste momento, passo a palavra para o nosso primeiro debatedor, Dr. Rodrigo Coelho.
Obrigado, doutor Efraim. E aí aproveito primeiramente para cumprimentá-lo, né, nosso diretor aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica e presidente da Associação dos Reguladores de Energia dos Países de Língua Portuguesa, RELOP. Parabéns pelas sábias palavras nessa abertura. Aproveito também para cumprimentar o doutor Olegário, vice-presidente da RELOP. Um prazer muito grande conhecê-lo e tê-lo aqui também conosco. Também cumprimento o meu colega de mesa, o senhor Vasco Ferreira, que é o coordenador de políticas energéticas da Comissão Europeia. Também cumprimento meu amigo Jorge Vasconcelos, né, aqui representando a Florence School of Regulation, no qual tenho a honra de dividir essa mesa. O Jorge, doutor Efraim, que foi o primeiro presidente da entidade reguladora de serviço energético, da ERSE, em nome do qual eu cumprimento todos os nossos amigos reguladores da ERSE, que secretaria a RELOP e é associado à nossa Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia, ARIA. Então, eu começo aqui, sou eu que vou passar ou vocês passam uma apresentação? Só para eu me situar aqui. Ótimo. Podem passar, por favor. Então, eu começo, doutor Efraim, aqui fazendo um primeiro panorama, tá? Mostrando como o Brasil se destaca quando nós apresentamos a matriz elétrica dele, predominantemente renovável, quando comparado com a média dos países do mundo. E quando eu falo aqui média dos países, é especialmente comparando com as grandes economias do mundo. Estou falando dos Estados Unidos, estou falando de China, Alemanha, Japão. E igual o Brasil, outros países também da América Latina, associadas à ARIAE, a nossa associação, também possuem uma matriz predominantemente renovável, mas não é a maioria desses países. E aí esses países que têm essa matriz parecida com a nossa, como Colômbia e Paraguai, também se destacam com uma matriz elétrica. Isso põe, de certa forma, o Brasil como um importante líder, né, de um impulsionamento da transição energética mundial. Então, no entanto, isso não significa necessariamente a garantia de sucesso na transição energética. Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade para superar uma situação possível de comodismo, né, por ter uma matriz já bastante renovável. Então, isso exige de nós brasileiros e daqueles que têm uma matriz já predominantemente renovável um esforço ainda maior para superar os desafios da transição energética, que é exatamente o que nós vamos tratar, o que eu vou tratar aqui, apresentar e expor para os senhores e senhoras no dia de hoje. Então, pode passar, por favor. Então, aqui eu apresento bem rapidamente um compromisso que o Brasil fez desde o Acordo de Paris, de 2015, que é um compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, muito ligado também com essa busca pelo ambientalmente correto, por uma matriz limpa, né? Energeticamente limpa também, não só matriz elétrica. Então, o Brasil fez um compromisso de redução de 37% de emissão de gases de efeito estufa até 2025, comparado aos níveis de 2005, e até 2030, uma redução de 43%, né, dentro daqueles níveis que estavam em 2005. Pode passar, por favor? Ok, mesmo tendo, né, essa matriz elétrica renovável e o compromisso de redução da emissão de gás de efeito estufa, isso não significa que a gente atingiu a maturidade na transição energética. Para compreender como chegar a essa maturidade, é necessário, primeiro, a gente definir o conceito de transição energética. Então, definir o conceito de transição, fomos buscar ali em duas instituições que têm um papel primordial no trabalho à transição energética, né, que é a IRENA, né, e o Conselho Mundial de Energia. A IRENA define como transição energética, né, um caminho na direção da transformação do setor elétrico de energia global, né? Ou seja, um caminho baseado em combustíveis fósseis, transacionando ou indo até zero emissão de carbono.
né? Isso até a segunda metade do século. Ou seja, a IRENA define que foi corretamente feita a transição energética se a gente consegue chegar até uma emissão perto de zero carbono até a segunda metade deste século. E o Fórum Econômico Mundial, de Energia Mundial, melhor dizendo, define como transição energética a transformação estrutural significativa no sistema energético. E aí, quando se pensa, né, em transição energética, pode passar para o próximo, por favor. Quando se pensa em transição energética, nós remetemos diretamente, ou um pensamento natural, de já pensar no setor elétrico, né, ou no setor de energia elétrica. Mas essas transformações energéticas vão além do setor elétrico, né, ou do setor de gás, por exemplo. A transição, basicamente, acontece em 4 setores, que são os setores de infraestrutura que levam ao desenvolvimento econômico e social de um país, né? Óbvio, no setor de energia elétrica, nos programas de eficiência energética e na busca daqueles 3 Ds, que é a descarbonização, né, com a geração de energia limpa, renovável, sustentável. No outro D, que é a descentralização, ou a geração de energia localizada ou descentralizada. E no outro D, que é a digitalização, né, ou a busca de tecnologias inteligentes ou novas, ou inovação tecnológica, né? Mas não se limita aí, né? O setor de transporte, a gente pode falar da mobilidade elétrica, que a gente até vai comentar um pouco mais para frente. No setor industrial, né, os motores, a busca pelo aquecimento com novas formas de tecnologia, e o setor de edificação, né, com energia elétrica, buscando a eficiência energética. Então, vejam que esses segmentos são a base de uma economia de um país, né? Estamos falando de energia elétrica, de transporte, de indústria e de edificação. Pode passar para o próximo, por favor. E sendo, então, a base, né, da econômica de um país, a transição energética tem repercussões diretas nas decisões de negócio, nos objetivos traçados para políticas públicas e influencia no comportamento do consumidor, né? Do consumidor de energia, do consumidor ou de transportes na área de edificação. Então, por isso é mais importante do que nunca impulsionarmos, né, com cuidado essa transformação em direção a uma energia do futuro, né, que nos dê um equilíbrio ideal entre os 3 vértices desse triângulo. Então, o primeiro vértice seria a segurança e a acessibilidade, né, o acesso universal e o fornecimento de energia com confiabilidade e qualidade. O segundo vértice desse triângulo, que tem essa importância, né, de ser aí um imperativo da performance de um sistema em busca da transição energética, é a sustentabilidade ambiental, ou seja, reduzir a emissão de gases de efeito estufa por meio do aumento de geração de energia renovável ou a melhoria dos processos de eficiência energética. E o terceiro vértice, que não pode faltar quando se fala em transição energética, é o desenvolvimento e o crescimento econômico. Não se fala em transição energética se deixar para trás a economia e o crescimento social daquele país. Então, até porque a gente sabe que a energia é um insumo básico para o crescimento econômico. Então, o que os formuladores de políticas públicas e o que nós, doutor Efraim, como reguladores, devemos ter sempre em mente é que, e até virou um mantra, né, dentro da agência, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é manter o equilíbrio entre investimentos no sistema, ou seja, o CAPEX, e uma tarifa justa, né, o que a gente comumente chama aqui como desoneração tarifária, que é vetor para o crescimento econômico de um país. Então, não há uma maneira única, né, de cumprir esses 3 imperativos. Cada país define o seu próprio caminho, buscando equilibrar as forças e as prioridades em cada uma dessas 3 dimensões. Um país, por exemplo, como o Brasil, que de alguma forma já tem a parte ambiental ou a sustentabilidade um pouco mais bem definida, possivelmente trabalharia em outras 2 vértices para buscar esse equilíbrio. Então, obviamente que a política pública do país, aplicada, obviamente, ou regulada pelos agentes reguladores, vai definir esse equilíbrio. Então, pode passar, por favor. Então, para colocar em termos práticos o que eu estou comentando aqui, eu apresento isso aqui nesse slide, é um
resultado de um estudo do Fórum Econômico Mundial que destaca o que causou entre 2013 e 2018 as melhorias em cada uma dessas três dimensões. Saber isso é importante porque nos dá algumas pistas de como atuar para maximizar os resultados nessa transição energética. Então, o estudo apontou, por exemplo, que dentro dessa vértice de desenvolvimento e crescimento econômico, que é dentro dessa pesquisa que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial, com 114 países, definindo vários indicadores, né, em cada uma dessas vértices, e vendo como cada país reagiu a alterações em busca da transição energética, esse primeiro conglomerado de indicadores dessa vértice de desenvolvimento e crescimento econômico foi o que mais teve melhoras, e o que causou melhoras nesse aspecto, nesse vértice, foi a retirada de subsídios de combustíveis fósseis. Ou seja, todos os países que de alguma forma reduziram os subsídios para combustíveis fósseis, né, ou para a injeção de mais térmicas, né, com subsidiadas no setor, eles tiveram progressos dentro daquele caminho definido nos conceitos de transição energética. E parece ser óbvio, né, quando você, de alguma forma, diminui as térmicas dentro da matriz, por exemplo, ou utilização de combustíveis fósseis dentro de uma matriz energética, né, e coloca aí outras fontes renováveis, apesar de ter os cuidados devidos para isso, você impulsiona e coloca em bases comuns, sem subsídio, essas fontes renováveis com as fontes de combustíveis fósseis. Nessa pesquisa também apresentaram, dentro do aspecto de segurança e acesso, né, as maiores causas de melhoras foram quando, para impulsionar a transição energética, foi quando aumentaram a qualidade na prestação de serviço e ampliação do acesso ou da universalização da energia elétrica. Então, todas as vezes que aqueles países que buscaram cada vez mais universalizar a prestação de serviço de energia elétrica, mais estavam próximos da transição energética. E a gente pode falar de diminuição do uso do carvão como energia elétrica, né, naquelas comunidades isoladas, ou combustível fósseis também, quando chega aí a energia elétrica naquelas comunidades. Então, esses dois fatores, qualidade e universalização, foram os pontos primordiais nesse vértice. E o último vértice, que é o mais desafiador, no geral, né, falando dentro da pesquisa, mundialmente falando, que é a sustentabilidade ambiental, e o que causou maiores melhoras dentro desse aspecto foram os programas de eficiência energética. Quanto mais desenvolvidos, mais tendendo a essa transição energética na busca de uma matriz energética limpa. Então, podem passar, por favor. Então, dentro desse mesmo estudo, eles destacaram dimensões que habilitam, né, dependendo da maturidade de determinado sistema energético, a transição energética. Então, as dimensões fornecem esses indicativos de onde o país pode colocar esforço para ter maiores chances de sucesso na transição. Então, o estudo destacava isso, né? As dimensões de investimento e capital, ou seja, quanto mais capital, quanto mais investimento, obviamente, mais próximo da transição estaria, compromissos regulatórios e políticos com a transição energética, governança, uma governança embasada na transição, questões de infraestrutura e negócios, né? Capital humano e participação do consumidor, e uma estrutura do sistema elétrico voltada para isso. Então, essas 6 dimensões habilitam ou favorecem o sucesso no desenvolvimento desses 3 imperativos, daquelas 3 vértices para a busca da transição energética, então, dentro desses desafios. E pode passar, por favor. Então, diante desse panorama, né, que apresentamos do estudo, as principais ações que devem ser empreendidas ou desenvolvidas, e aí segundo um estudo, né, ou a fonte da IRENA, né, dentro de cada um daqueles setores que vimos que são os setores pilares da transição energética, eu destacaria essas ações. Né? Primeiro, dentro do setor elétrico, um aumento da flexibilidade, né, do setor, ou seja, aumento da inserção de fontes renováveis.
com as consequências que isso implica, né, das flexibilidades e das fontes intermitentes, e a necessidade também, obviamente, de colocar fontes na base que sejam mais perenes para compensar uma eventual intermitência dessas fontes renováveis. Também no setor elétrico, poderia dizer acelerar a inserção de renováveis, como já falei, estimular a geração distribuída, definir, e isso a gente está discutindo bastante no Brasil, uma estrutura adequada para a remuneração dos atributos, dos reais atributos das fontes. Então, dentro do setor elétrico, destacaria isso. No setor de transporte, poderia dizer aí que é acelerar a transição para os veículos elétricos, contribui bastante. No setor industrial, estabelecer padrões de eficiência energética. E no setor de edificações ou de construção civil, combinar a eficiência energética com o uso de fontes renováveis, né? O que, inclusive, estamos fazendo aqui no nosso prédio da agência, né, esse retrofit de ar-condicionado, estamos fazendo troca de lâmpadas com lâmpadas de LED, o uso de geração distribuída, né, para alto consumo. Então, tudo isso favorece a transição energética. E pode passar, por favor. E aí, dentro dessas ações macro, o que tem sido feito dentro do setor elétrico como forma de exemplificação, e para a gente já ir concluindo. Então, dentro do setor elétrico, nós temos uma coordenação, se eu posso dizer assim, que é um ponto de referência, que é a modernização do setor, né, que é capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia como formulador de política pública, mas que a ANEEL tem uma participação ativa junto com outras instituições do setor, né, dentro da comissão de implementação da modernização. E aí, dentro disso, da modernização, todos esses fatores influenciam para vencer os desafios da transição energética, como redução de subsídios, elaboração de leilões de fontes renováveis, elaboração de leilões de eficiência energética, como temos feito em Roraima, a busca por remuneração de armazenamento de energia, a abertura de mercado, como tem se falado, ou seja, uma série de ações aí que estão contribuindo para que o setor elétrico aponte na direção da transição. E aí pode passar, por favor. É sempre importante um setor ter o quê? Ter um plano que aponte para isso, ter clareza para chegar até ali. E no Brasil, a empresa de pesquisa energética, a EPE, que é um braço do formulador de política pública, tem dois planos, tanto o plano de 10 anos, o plano decenal de expansão, como o plano nacional de energia, para um horizonte de 30 anos, que define esse planejamento. E aí aqui eu só destacaria isso, que dentro do PDE, o aumento da participação, ele definiu que até 2030 deve haver ainda mais um aumento da participação de fontes renováveis, né, passando de 86% de fontes renováveis em 2021, no próximo ano, para 92%. Isso, obviamente, significa uma redução das térmicas da matriz energética, né, ou do consumo de combustíveis fósseis, de 14% em 2021 para 8% em 2030. Desafiador mas ele tem esse papel, né, de buscar fazer isso que estamos definindo aqui, né, transição energética. E aí, para concluir, pode passar, por favor, eu deixo essa pergunta, né, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como regulador diante dessa discussão de transição energética, que eu acho que, inclusive, o nosso colega Vasconcelos vai falar um pouco para nós aqui, que é o regulador, e isso foi definido, um compromisso entre as associações, entre as entidades reguladoras da ARIAI, na última Assembleia Geral que tivemos em 2019, em Punta Cana, foi definido que o regulador tem um papel primordial de facilitar essa evolução do setor elétrico e eliminar qualquer tipo de barreira para o desenvolvimento tecnológico e para as demandas sociais e ambientais, permitindo, assim, o empoderamento do consumidor e o avanço dessas fontes alternativas e dessa transição energética até buscarmos uma matriz limpa e renovável. Então, deixo aqui essas pinceladas, doutor Efraim, como conclusão, e demais colegas da mesa, e me coloco à disposição para depois debater e esclarecer dúvidas que eventualmente ficaram aí pelo caminho. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Rodrigo Coelho, que trouxe para a gente aí uma visão, né, naturalmente com foco
para o Brasil e com extensão de conceitos para um cenário um pouco mais global, em que aqui a gente destaca de forma a que nós, na conferência de 2019 da RELOP e também no evento que nós tivemos lá no CONIBEM, em Portugal, qual tivemos a oportunidade de dividir alguns painéis com a doutora Cristina Portugal, nós falávamos naquele momento do papel do regulador no ambiente dessa transição energética, né? E que o doutor Rodrigo nos traz de forma muito clara. O nosso papel é de criar o ambiente e de pavimentar a transição energética sob o prisma regulatório. Nós temos que ser o fomentador, né? Eu diria, naquela oportunidade, que nós temos que atuar com o mínimo possível de burocratização, um caminho de uma regulamentação mais proativa, mais eficiente, para que a gente tenha aí de tal sorte uma capacidade de induzir e de acelerar essa transição energética, né? E ter o acesso à energia como uma consequência natural. O Brasil hoje tem algo em torno de 99,8% de capilarização do acesso à energia, né? Eu diria que é um modelo muito exitoso, né? Mas não é algo muito simples falarmos de democratização do acesso à energia quando a gente não consegue propiciar uma energia farta, uma energia renovável, mas, sobretudo, uma energia barata, uma energia em que toda a população possa ter acesso a ela. Não adianta eu disponibilizar energia e a população não ter direito ao acesso por um limitador de custo, por um limitador de preço. Então, eu diria que a gente, nas falas do Dr. Rodrigo, nós temos esse tripé da possibilidade de termos aí uma energia farta, uma energia a cada dia mais renovável, com as preocupações trazidas pelo Dr. Rodrigo no tocante às intermitências que Portugal recentemente tive a oportunidade de conhecer, a Espanha recentemente também tive a oportunidade de conhecer, a Alemanha não diferente, recentemente na Flórida nós observamos alguns problemas sobre a questão das intermitências das renováveis, né? Mas esse é uma busca contínua que cada um de nós devemos ter. E aproveito aqui para, na sequência, passar a palavra para o nosso segundo debatedor, Dr. Vasco Ferreira, que fará uma abordagem sobre o Pacto Ecológico Europeu. Dr. Vasco, que é da Comissão Europeia, vai trazer para a gente uma visão um pouco mais ampla e trazer ao conhecimento de todos os participantes da RELOP e de todos aqueles que nos assistem nesse momento, a visão da Comissão Europeia sobre o Pacto Ecológico Europeu. De antemão, doutor Vasco, é um prazer para nós aqui da RELOP estar recebendo o senhor aqui hoje, com muita alegria e com muita satisfação que nós o recebemos, e a RELOP, desde já louva a sua participação e fica feliz aqui com sua presença. Doutor Vasco. Muito bom dia, boa tarde. É um prazer também para mim estar aqui. Obrigado pelo convite e cumprimento desde já todos os participantes e todos os palestrantes. A minha intervenção hoje aqui neste seminário vai focar numa primeira parte o Pacto Ecológico Europeu, que é um marco histórico para a União Europeia, porque é uma visão que vai para além do atual ciclo político e que prepara o investimento, as reformas necessárias para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Mas é muito mais ambicioso, muito mais amplo do que o setor da energia e a ação climática. Ou seja,
inclui muitos outros setores, como vou já mostrar. Eu não sei se posso mostrar a minha apresentação. Eu peço desculpa, a apresentação está em inglês. Ora, ok, muito bem. Pronto, o Pacto Ecológico Europeu inclui a energia, o clima, a ação climática, mas também o ambiente, a agricultura, a biodiversidade, a parte até da alimentação e, claro, a mobilidade. Eu penso que conseguem ver o slide na totalidade. Pronto. Depois, numa fase seguinte da minha apresentação, vou focar na energia e dentro da energia vou falar de um regulamento em que estive envolvido no seu desenvolvimento e agora na sua negociação e agora na sua implementação, que no fundo é o regulamento para a governação da União para a Energia e a Ação Climática, que eu penso que poderá ser relevante para a discussão de hoje. Ora, deixem-me só... Pronto, em relação ao Pacto Ecológico Europeu, pronto, o Pacto Ecológico Europeu é um roteiro de ação, é uma visão de longo prazo para o ambiente, tem a participação de todos os setores da economia e o grande objetivo é atingir a neutralidade carbónica. Mas nós sabemos que para atingir a neutralidade carbónica temos que trabalhar com todos os stakeholders, com todos os cidadãos, com a indústria, com as empresas, com as ONGs e, claro, com os governos, com as autoridades nacionais. A energia, é claro que é um ponto fulcral deste pacto ecológico, assim como o clima. E podem ver neste slide o que é que está previsto em termos do Pacto Ecológico Europeu para os próximos meses e anos, ou seja, uma climate law, ou seja, vamos colocar em legislação este objetivo da neutralidade carbónica para 2050, em legislação europeia. Vamos ter um plano, e já temos planos nacionais para 2030, ou seja, planos nacionais a 10 anos para a energia e o clima. Temos também planos nacionais e um plano europeu para que defina, no fundo, as trajetórias possíveis para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050 e depois uma série de outras estratégias, legislação, iniciativas não legislativas que estão em curso, que estão a ser lançadas, em planeamento, a ser lançadas ou em fase de implementação. Chamo também atenção para um ponto importante do Pacto Ecológico Europeu na área de energia e clima, que é uma estratégia para a adaptação. Nós sabemos que alguns impactos das alterações climáticas são inevitáveis e temos que, desde já, iniciar um processo de adaptação, preparar-nos para os impactos que não vamos conseguir evitar. Em termos de energia, dentro do Pacto Ecológico Europeu, um dos pontos essenciais são os Planos Nacionais de Energia e Clima, que foram entregues por todos os Estados-membros, todos os 27 países que fazem parte da União Europeia, e que foram desenvolvidos em parceria com a Comissão Europeia. Já temos estes planos aprovados a nível nacional e a semana passada a Comissão Europeia publicou uma avaliação, uma revisão destes planos e algumas guidelines, algumas indicações de como é que estes planos podem ser implementados, como podem ser melhorados e implementados, operacionalizados, colocados em marcha. Na área de energia vamos ter outras iniciativas, na área da energia renovável offshore, que é uma área que queremos desenvolver nos próximos anos na Europa. Vamos também rever tudo que é legislação
e regulamentação relacionada com a infraestrutura de transportes de distribuição de eletricidade, e no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e das metas mais ambiciosas para a redução das emissões de CO2 para 2030, que o Pacto Ecológico Europeu propõe, não é? Que propõe uma redução, neste momento está a ser decidida, mas em princípio será uma redução de 55% das emissões de CO2 em 2030. Aí vai haver necessidade de rever tudo o que é legislação de eficiência energética e de energias renováveis, de forma a adaptá-la para esta ambição acrescida. Relembro que até há pouco tempo, não é? Antes da entrada do lançamento do Pacto Ecológico Europeu, a meta europeia para 2030 eram 40%. Ou seja, estamos aqui, o Pacto Ecológico Europeu propõe um aumento significativo da ambição da União Europeia para a redução das emissões de gases com efeito estufa. Como é que vamos colocar em prática os aspectos relacionados com a energia e a ação climática do Pacto Ecológico Europeu? Portanto, há essencialmente duas áreas de atuação centrais. Uma delas é a energia limpa, que é, agora está-me a falhar a palavra em português, que tem um custo baixo, não é, para os cidadãos e que é seguro, ou seja, que há segurança de abastecimento. O outro aspecto, o outro ponto central na área de energia para do Pacto Ecológico Europeu é o setor dos edifícios, da renovação, todos os novos edifícios serem edifícios altamente eficientes e com renováveis integradas e a utilização de recursos. Para isso, o que é que nós estamos a fazer na Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia? Estamos a apoiar os Estados-membros na transposição e na implementação de tudo o que são peças, atos legislativos que saíram do Clean Energy for All Europeans Package, foi um pacote legislativo da anterior Comissão, e agora o pacote legislativo para a área de energia e clima, que foi proposto pelo Pacto Ecológico. Ou seja, há um diálogo permanente, um diálogo muito próximo com os 27 países para que eles façam a transposição de tudo que é legislação europeia para a legislação nacional ou regional, local, nos Estados Federais. Depois nós também estamos, no fundo, a verificar se essa transposição é feita de forma correta e estamos a trabalhar em tudo o que é a revisão da legislação que é necessária para conseguirmos atingir estas metas mais ambiciosas para 2030 e atingir a meta de 2050. Mas focando nos aspectos essenciais da legislação, do quadro legislativo da energia que temos na União Europeia, podemos dizer que este pacote de energia limpa para todos os europeus foi um pacote marcante porque, no fundo, congregou e agregou uma série de legislação existente, reviu esta legislação existente e propôs metas ambiciosas, que agora têm que ser revistas em alta, mas introduziu um elemento muito, muito importante, que foi este novo regulamento, esta nova regulamentação para a governação da União da Energia e a ação climática. E este regulamento, o que traz, é um regulamento inovador porque tenta congregar tudo o que é o esforço de planeamento, de monitorização e de reporting da área de energia e clima que os Estados-membros têm que fazer à Comissão, mas que a Comissão também tem que fazer ao Parlamento e ao Conselho e a todos os cidadãos europeus. Ou seja, é um regulamento que propõe
a existência deste documento, destes planos nacionais de energia e clima, que são planos a 10 anos, que incluem tudo o que são metas, políticas e medidas, as avaliações de impacto, as projeções, os cenários para atingir as metas a que os Estados-membros se propõem. É claro que esta governação existe também, porquê? Porque as metas, nós temos, funcionamos, pronto, na União Europeia, na área de clima, funciona um pouco também como nos acordos internacionais, ou seja, há uma meta da União Europeia, 40% inicialmente, e agora vai passar a ser 55% para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Mas depois cada Estado-membro faz, no fundo, uma pledge, ou seja, uma contribuição para essa meta, mas não tem pelo menos na área de energia, não tem um target, uma meta fixa. Tem sim na área de CO2, mas não para melhoramento da eficiência energética ou para o aumento da utilização de energias renováveis. E este processo de governação, no fundo, estimula, e a preparação dos planos de energia e clima estimula o diálogo entre a Comissão, entre os Estados-membros, para que, em conjunto, os esforços todos somados, consigamos atingir estas metas europeias. Mas pronto, este Plano Nacional Integrado de Energia e Clima é um plano a 10 anos e depois, a cada 2 anos, a começar em 2023, haverá lugar a relatórios nacionais de progresso, em que os Estados-membros descrevem o progresso em relação às metas que foram propostas para a energia e clima. Este plano é composto por que áreas? Isto é mesmo, no fundo, o outline do plano, é mesmo quase um índice do plano. Temos, então, o plano dividido em 5 dimensões, chamadas 5 dimensões da União para a Energia. A primeira dimensão é a descarbonização, tem a ver com a redução das emissões de CO2 e o aumento da produção de energias renováveis. A eficiência energética, a segurança de abastecimento, o mercado interno, a promoção do mercado interno de energia, e depois o quinto elemento que tem a ver com a investigação, a inovação e todo o que tem a ver com novas tecnologias que têm que ser desenvolvidas e que têm que ser colocadas no mercado para que a transição energética seja possível. Então, os Estados-membros têm que, no fundo, para cada uma destas dimensões, propor quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, quais são as políticas e medidas que vão adotar para atingir esses objetivos e essas metas, explicar qual é que é o ponto de partida, a situação atual e a situação, fazer, no fundo, um cenário para 2030, de onde querem estar em 2030. E depois, a última parte do plano, da parte analítica do plano, é, no fundo, uma descrição da avaliação de impacto de cada uma destas medidas, quanto é que custam, qual é que é o investimento necessário, qual é que é o impacto esperado de cada uma destas políticas e medidas que são propostas. E aqui só para vos dar um exemplo, pronto, eu não vou entrar em detalhe, só para vos dar um exemplo de como este regulamento toca em este regulamento para a governação da energia e a ação climática, toca em tudo o que é legislação da energia e do clima europeia. Não é? Temos aqui alguns exemplos de legislação na área do mercado interno, Internal Energy Market, relacionado com infraestruturas, com os mercados de eletricidade, com o mercado de gás, até com a pobreza energética, não é? Que é um dos elementos que cada vez mais se discute e em que há um diálogo cada vez mais intenso entre a Comissão Europeia e os Estados-membros, e que em alguns países é um problema sério. E depois, por exemplo, na área da segurança de abastecimento, da energy security, ou seja,
este regulamento da governação para a energia e ação climática, no fundo, congrega tudo o que é planeamento, tudo o que é monitorização, reporting relacionado com toda a legislação do setor energético nos vários Estados-membros. E terminava com uma nota importante, que no fundo é um aspecto essencial deste regulamento e de toda a política energética, da ação climática que temos vindo a desenvolver, que é a participação dos cidadãos. Ou seja, o desenvolvimento destes planos energéticos nacionais, planos de energia e clima nacionais, tiveram que ter consultas públicas bastante extensas e teve que ser os Estados-membros, os países que fazem parte da União Europeia, tiveram que montar, no fundo, estabelecer diálogos com todos os stakeholders do setor energético no desenvolvimento dos planos. E queremos que estes diálogos continuem durante a implementação destes planos de energia e clima, que começa exatamente agora. Há também um estímulo bastante grande para diálogos entre os vários Estados-membros e com países terceiros, não é? Países vizinhos, essencialmente era isso que eu tinha para vos dizer. Estou aberto para a questões e desde já agradeço. Obrigado. Agradecemos o doutor Vasco pela sua abordagem. É sempre para a gente muito importante, um tema de altíssima relevância, como eu havia falado sobre a questão de renováveis. Então, é algo que o setor elétrico tem um compromisso todo especial com a questão do clima e com o nosso meio ambiente. Vou passar a palavra agora para o doutor Jorge Vasconcelos, que tratará de regulação para a transição energética. Dr. Jorge Vasconcelos, aqui representando a Florence School of Regulation, e poderá abordar agora e nos trará uma aula, assim como a Florence School tem no seu gene, sobre regulação para a transição energética. Dr. Jorge, palavra com o senhor. Muito obrigado, Efraim. Boa tarde. Muito obrigado à RELOP pelo convite para participar mais uma vez num evento da RELOP, este ano e desta vez em condições diferentes, mas nem por isso com menos entusiasmo, como se pode ver, por parte de todos os participantes que, ao longo desta sessão e das próximas sessões, vão manter um espaço de debate importante sobre as questões da regulação no novo contexto em que estamos. Eu vou tentar ser breve, porque é bom deixarmos tempo, espaço para o debate, para a discussão. Creio que é esse o nosso objetivo principal. Os dois oradores, o Rodrigo e o Vasco, os dois oradores precedentes, o Rodrigo e o Vasco, já puseram aqui muita informação que dá um quadro, eu diria, quase completo, factual, para podermos debater. Eu vou tentar trazer agora, não tanto factos e números, mas mais algumas ideias, alguns conceitos. E quando estamos em períodos de transição e em períodos também de crise, como é este que estamos a viver, às vezes é bom voltarmos a revisitar os conceitos, mesmo alguns conceitos que parecem muito básicos e que achamos que todos nós conhecemos. Então é um pouco nesse sentido, assim, mais pedagógico, como disse o Efraim, de tentar estimular aqui o debate, colocando em questão algumas ideias e tentando trazer algumas ideias novas para o debate. Portanto, nós temos uma transição energética. Isso já tem sido aqui dito e explicado.
eu só queria chamar a atenção para o contexto histórico, ou seja, além da questão do conteúdo desta transição energética, temos que ter a noção de que ela não é a primeira, nem será a última, certamente, e tivemos uma transição em todos os países, quando não havia eletricidade ou havia acesso à eletricidade apenas para uma minoria da população, e hoje em dia muitos países já conseguiram atingir esse objetivo de eletrificação total e outros países do espaço da RELOP estão no processo desta transição. Depois, no final do século passado, assistimos ou participámos numa outra transição, que foi aquela do regime dos monopólios para mercados liberalizados. Havia monopólios verticalmente integrados por setor, um monopólio na eletricidade, um monopólio no gás, petróleo, etc. Esse processo de liberalização está em andamento em vários países e está sendo aperfeiçoado constantemente naquelas áreas onde o processo de liberalização, de abertura total dos setores da eletricidade e do gás natural já foi atingido. Então agora estamos numa outra transição, que é uma transição, como podem ver até aqui neste slide, é uma transição mais gorda, porque tem muitas coisas lá dentro, não tem só uma ideia-chave, como havia nas transições anteriores. Aqui acontece que temos ao mesmo tempo muitos objetivos, muitas componentes desta transição. Temos a descarbonização, que é sem dúvida uma componente fundamental, que nasce das políticas públicas preocupadas com as emissões de gases de efeito de estufa, com a forma de evitar estas emissões e de evitar, consequentemente, os impactos que elas têm sobre o clima do planeta, ou seja, a redução da energia fóssil na nossa economia. Temos uma revolução digital em curso que, obviamente, não nasceu no setor da energia, que vem de fora, mas que abrange todos os setores, que inclui todos os setores, e a energia não fica fora deste processo mundial, global, de digitalização. Digitalização de tudo e mais alguma coisa. Por outro lado, tecnologias mais especificamente energéticas, que dizem respeito à possibilidade de monitorizar e controlar consumos com uma granularidade muito fina, que dizem respeito à possibilidade técnica e económica de converter energia a nível local, a nível de uma habitação, de um edifício, de um escritório, e também de armazenar energia sob várias formas. Estas tecnologias vieram permitir, sobretudo combinadas com a digitalização em curso e sintonizadas com as políticas públicas de descarbonização, vieram configurar um processo crescente de descentralização nos investimentos relativos à energia e também descentralização no que diz respeito à gestão e ao controlo dos recursos energéticos crescentemente distribuídos. Então, estamos, como eu disse, a viver uma transição bastante gorda, mas nem por isso desinteressante. Agora, aquilo que me parece importante é ter presente que estes vários ingredientes, estes vários Vs, os 3 Vs, aqui eu acrescento aqui mais um, chamando desenvolvimento e integração dos mercados, porque em muitas geografias, no sul da África, na América do Sul, na Europa, nomeadamente, assistimos a movimentos de integração supranacional dos mercados de energia elétrica e também, em alguns casos, dos mercados de gás natural. Este processo de integração é um processo extremamente complexo, de um ponto de vista não só técnico, mas também institucional, e mesmo na União Europeia, que tem há muitos anos já este projeto e onde esta integração existe e funciona há já muitos anos, ela precisa de ser ainda melhorada, constantemente melhorada. É um processo que não está terminado. Então, temos 4 componentes nesta transição energética atual, aquela que estamos a viver e da qual as senhoras e os senhores são grandes atores de grande relevo.
E é bom não esquecer que estas 4 variáveis, estas 4 dimensões, elas não são independentes, elas estão interligadas. Quando pensamos numa delas, é bom não esquecer o que as outras dimensões podem trazer a esta dimensão sobre a qual estamos a trabalhar. Porque há certamente sinergias que podem e devem ser aproveitadas. Se nós olharmos para cada uma destas dimensões de uma forma independente, separada, se pensarmos apenas na digitalização, sem questionarmos de que forma a digitalização pode facilitar a descarbonização e a integração dos mercados, então nós estamos a perder eficiência neste processo, seguramente. Precisamos de uma visão global de todas estas dimensões. Precisamos de olhar para a transição energética em toda a sua complexidade, sem medo da complexidade. É verdade que é uma transição muito difícil, muito complexa, com mais variáveis e mais dificuldades do que a transição anterior dos monopólios para a liberalização. Mas esta complexidade não nos deve assustar e, sobretudo, não nos deve levar a cometer um erro, que seria o de minimizar ou tentar esconder esta complexidade, concentrando-nos apenas numa ou, quando muito, 2 dimensões, quando sabemos que há aqui em jogo estas 4 dimensões ao mesmo tempo e que temos que dar atenção a todas elas, sem esquecer nenhuma. A transição diz respeito a vários setores e, quando falamos de regulação da energia, falamos normalmente da regulação da eletricidade e da regulação do gás natural. Em relação ao gás natural, a regulação tem que ter hoje um objetivo muito claro, que é aquele de gerir esta transição para o fim do gás natural, para a eliminação do gás natural como combustível fóssil, que é o gás natural não tem lugar no mundo pós-2050. Não é verdade? A própria China já tem metas quantificadas para 2060, extremamente ambiciosas também. Esta eliminação do gás natural não vai acontecer de hoje para amanhã, vai demorar algum tempo. Por isso é que estamos aqui a falar de transição energética. Agora, uma atitude é encarar os anos que temos pela frente como anos de transição, com este objetivo bem preciso, que é o de contribuir para a eliminação do gás natural da nossa cobertura da procura energética. E temos que ser muito claros relativamente a este objetivo, que é um objetivo na União Europeia já há muito tempo, já desde 2005 e 2007, com as primeiras metas para 2020, que o caminho estava traçado. E agora trata-se de continuar e aprofundar esse caminho, não só na Europa, mas em todo o mundo, com o Acordo de Paris. Em relação à eletricidade, o caso é diferente. Aqui não se trata, obviamente, de gerir o fim da eletricidade. Pelo contrário, trata-se de gerir um aumento de oferta de eletricidade que é necessário para cobrir uma procura crescente de eletricidade verde, eletricidade descarbonizada, quanto mais não seja para substituir outras formas de energia onde a descarbonização não pode ser atingida em termos técnicos ou económicos de outra forma que não pela eletrificação verde. Temos então aqui um processo de transformação do setor elétrico, da indústria elétrica em todo o mundo, que é um processo de transformação complexo. E eu pus aqui uma pergunta que é uma pergunta absolutamente fundamental para qualquer regulador hoje em dia, que é um tema que já foi aqui focado, e desta pergunta já foi respondida de modo muito assertivo pelo Efraim há momentos, que é o saber se a regulação se compreende ela própria como sendo apenas transformacional, ou seja, qualquer coisa que também pode ser transformado e acompanha o processo da transformação do mundo da energia. Então a regulação vê-se como sendo capaz de ser transformada também, ou se ela, pelo contrário, se vê com um papel transformativo, isto é, como um agente ativo deste processo de transformação, não como quase um sujeito passivo que sofre as consequências das alterações nas tecnologias, nos estados económicos, nas políticas públicas,
mas como um ator de primeira grandeza neste processo de transformação. Isto por várias razões, e uma delas é, naturalmente, que a regulação é um lugar privilegiado de informação e de pensamento sobre o funcionamento dos mercados de energia e das indústrias energéticas. Por isso está muito bem posicionada para poder desempenhar este papel. Agora, não é óbvio, não é automático que a resposta seja sim, e essa resposta, mesmo que seja sim, certamente será qualificada de forma diferente em vários países, de acordo com a própria estrutura energética de cada país, tanto do lado da procura como do lado da oferta. Mas eu creio que esta é uma pergunta que importa ter presente hoje quando falamos de regulação de energia. Aqui neste slide tento resumir quais são, então, os principais elementos desta transformação no setor, especialmente da eletricidade, mas nós já sabemos, porque todos os oradores precedentes, o Rodrigo, o Vasco e também o Efraim, já referiram várias vezes e muito justamente que hoje não vivemos num mundo de silos e que todas as formas de energia e todos os setores relacionados com a energia têm que ser tratados simultaneamente, têm que ser vistos em conjunto. É um exercício difícil. Se forem ver na internet ou em papel aquele regulamento a que se referia ao Vasco sobre a governança da energia, vão ver que é um documento com muitas páginas e demorou muito tempo a elaborar e exigiu um grande esforço e uma grande capacidade de análise e de síntese para poder ser redigido. Então, é aqui um processo que importa ter também presente, este de darmos coerência ao processo de transformação. E dar coerência, garantir a coerência da transformação, significa não perder de vista todas as dimensões e toda a complexidade do problema. Porque há um momento para tratarmos das questões técnicas de cada aspecto parcial, de cada questão individual, mas há precedentemente a necessidade de termos um momento de visão global de todos os problemas em toda a sua complexidade, se quisermos tentar chegar às melhores soluções para todos os setores relacionados com a energia. Temos aqui mudanças do lado esquerdo, mudanças que dizem respeito às políticas públicas e, antes de mais, às políticas de energia e clima, mas também mudanças tecnológicas e mudanças nas atitudes dos cidadãos, nas atitudes dos consumidores e nas atitudes dos agentes económicos, quer dos que já estavam instalados nos setores de energia, em particular no setor elétrico, quer de novos atores que estão a chegar constantemente à energia e à eletricidade em particular. E são todas estas mudanças simultâneas que conduzem, que empurram a transição energética e que definem os contornos da transição energética em cada país. Esta transição energética, depois, ela manifesta-se através de transformações que são mais ou menos visíveis em vários aspectos. O primeiro aspecto que eu tenho aqui diz respeito à arquitetura do sistema energético. Estas transformações não deixam a nossa arquitetura do sistema energético como era antes. Não pode ser. Já falámos aqui do facto de ser necessário olhar para todos os setores de uma forma conjunta, e eu irei desenvolver com um ou dois slides este ponto da transformação necessária e já em curso da arquitetura do sistema energético. Isto é muito importante. O sistema energético, no fundo, é o objeto da regulação. Nós regulamos o quê? Regula-se um sistema energético na sua forma e no seu funcionamento, tal como existe, tal como é previsto que venha a acontecer ao fim de algum tempo, ao fim desta transição energética. Ora bem, esta nova arquitetura que está a ser construída, ela é muito diferente das arquiteturas anteriores e exige uma governança também diferente. E que esta governança não diz respeito apenas aos atores do sistema energético. Diz-nos respeito, por exemplo, vou dar um exemplo apenas, as relações entre os operadores
dos sistemas elétricos de transporte e os operadores das redes de distribuição de energia elétrica, estas relações institucionais, no plano técnico e no plano das responsabilidades, elas têm que ser alteradas, estão a ser alteradas. Então, esta é uma alteração da governança, muito importante, da governança da energia interna ao sistema energético. É um ajuste, se quiserem, de responsabilidades e de papéis dos vários atores. Com a transição energética há alterações, há quem tenha mais coisas para fazer, há quem tenha menos coisas para fazer, há alterações que é preciso depois pôr no papel, seja num regulamento, seja numa lei, seja de outra forma, e redefinir a governança, que é para cada um saber exatamente qual é o seu papel. E não haver depois situações de ambiguidade que podem conduzir a ineficiências e mesmo a problemas no sistema elétrico e a situações também de injustiça. E, finalmente, temos a regulação. A regulação também tem que acompanhar, ou até idealmente conduzir, em parte, este processo de transformação. Mas, para isso, a regulação também tem de se transformar ela própria. E aquilo que nós precisamos para a transição energética é de uma regulação que não tem como objetivo olhar para mercados de energia relativamente maduros e estáveis e depois ver como é que se podem gerir esses mercados de uma forma eficiente e justa, mas é promover essa transição energética, promover as transformações que estão a ocorrer. E para isso é preciso ter uma visão diferente da regulação, dos seus objetivos, da sua responsabilidade social, da forma como essa regulação se relaciona com os vários atores do sistema da energia, mas também fora da sociedade. E é uma regulação que sabe que tem como função e como missão gerir uma transição e que daqui a alguns anos ela será substituída por uma outra forma de regulação. Quando nós imaginarmos hoje como vai ser o sistema energético em 2030 ou em 2040, certamente vamos ter uma regulação muito diferente daquela que tínhamos em 2010. Eu diria radicalmente diferente daquela que tínhamos em 2010 ou mesmo daquela que temos hoje em 2020. Eu esqueci-me, quando estava a falar da governança, de referir que ela envolve não apenas os agentes do setor do sistema energético, mas também agentes fora do sistema energético, que são parte interessada nesta transformação e que numa sociedade democrática podem e devem e têm que ser envolvidos nesta transformação da governança da energia, que é uma governança muito mais aberta do que era, por exemplo, nos tempos dos monopólios verticalmente integrados. Muito bem, então eu vou tentar agora, com 2 slides, explicar o que é isto das alterações da arquitetura energética. O que eu quero dizer com isto? Não estou aqui a falar de barroco, nem de românico, nem de gótico. Não vou aqui falar de catedrais góticas, vou aqui falar da energia. Mas para percebermos o que é isto da arquitetura energética, talvez seja bom começarmos por aqui, por uma coisa muito simples, onde temos setores energéticos, setores relacionados com a energia, no eixo do X, e temos vários níveis de decisão no eixo dos Y. Então, se nós começarmos aqui pela esquerda, vemos o quê? Diz aqui, só eletricidade e nível nacional. Monopólios nacionais. Era a situação que nós tínhamos ainda nos anos 80, no início dos anos 1990, em praticamente todos os países. Tínhamos monopólios nacionais verticalmente integrados. O monopólio, aqui em Portugal, por exemplo, da eletricidade, chamava-se Eletricidade de Portugal. Era um monopólio absoluto, total. E a EDP só fazia eletricidade, porque não tinha autorização para mexer no gás ou noutras formas de energia. E para o gás e o petróleo havia outro monopólio nacional, que só fazia aquilo que era único, exclusividade. Esta situação existia em praticamente todos os países. Com o Ato Único Europeu e com a construção do mercado único europeu da energia, o mercado interno da energia, aconteceram 2 coisas. Por um lado, o centro da atenção deslocou-se do nível nacional para o nível supranacional, para o nível europeu. Porque estamos a construir um mercado, uma realidade supranacional. Estes mercados, na realidade, eram 2 mercados. Era o mercado da eletricidade e o mercado do gás natural. E o que se verificou foi que, por questões económicas, sobretudo,
a interação entre o gás natural e a eletricidade cresceu imenso, e esse crescimento, que tinha já uma justificação económica que vinha de tempos anteriores, dos anos 80, foi acelerado pela liberalização. Então, esta transformação da liberalização promoveu um maior acoplamento entre eletricidade e gás. E se nós olharmos para aquilo que aconteceu, para os investimentos que foram feitos na Península Ibérica, mas não só, no Reino Unido, em Itália e em muitos outros países, nós vemos que aquilo que aconteceu foi uma penetração muito grande do gás natural no setor elétrico. Com isso, ficou, em alguns países, de alguma forma, até refém do setor elétrico para o seu desenvolvimento. E vice-versa, o setor elétrico ficou também muito dependente do gás natural e, portanto, dos mercados de gás natural. Ora bom, isso foi o que nós vivemos aqui na Europa com a construção do mercado interno da energia. Agora estamos noutra fase, estamos aqui neste outro percurso da descarbonização, da descentralização, que nos traz para o nível local. Então, vimos agora lá de cima, cá para baixo, para o nível dos municípios, dos grupos de municípios, onde a questão energética se coloca na sua complexidade total, envolvendo tudo aquilo que tem a ver com energia. Por exemplo, os edifícios, por exemplo, a mobilidade, como já foi aqui muito bem apresentado pelo Rodrigo. Portanto, estamos agora com um terceiro patamar de decisão, que é o nível local, e onde todos os setores relacionados com energia estão juntos. E só faz sentido estarem juntos, só podem estar juntos, mesmo ao nível local. Pensemos no caso da mobilidade urbana, elétrica. Ela só faz sentido numa área restrita, urbana. Pode ser uma média cidade ou uma grande cidade, como São Paulo, mas estamos a falar de uma realidade local. Se estivermos a pensar nas redes de aquecimento e arrefecimento, também é uma realidade local. Nós não temos redes nacionais de aquecimento porque isso não é economicamente viável. Se estivermos a pensar no tratamento de resíduos e na sua valorização energética, por exemplo, também é uma realidade local. Então, todos estes setores relacionados com a energia, eles só podem mesmo, por definição, ser geridos a nível local, porque a interligação física das infraestruturas são locais, elas não são infraestruturas nacionais. Nós estamos aqui a construir a nível local uma espécie de mercado interno de todas as energias, porque isso a nível nacional não é possível. É possível a nível local combinarmos todas as formas de energia, mas a nível nacional não é possível porque não há continuidade das infraestruturas. Temos que aceitar que esta descentralização nos traz uma fragmentação dos mercados. Mas como nós não queremos perder as vantagens de um mercado nacional e supranacional, temos que articular convenientemente estes vários níveis de responsabilidade. Por outro lado, então, nós podemos resumir tudo isto dizendo que estamos a passar de uma arquitetura que era de um só setor elétrico e de um só nível nacional para uma arquitetura do sistema elétrico que é multissetorial, já não é só eletricidade, é tudo o que tem a ver com energia, e multinível, porque é nacional, mas também é supranacional e também é crescentemente local. Ou seja, aqui vemos que a arquitetura do sistema energético se torna muito mais complexa do que era antes. Então, coloca-se aqui, de uma forma muito pertinente, a questão da governança, como vamos governar esta transição energética. E temos claramente aqui duas preocupações, e dois níveis, dois eixos, se quiserem. Uma coordenação horizontal, que diz respeito a esta coordenação entre tudo o que tem a ver com a energia a nível local. Mas, no que diz respeito à eletricidade, temos depois a dimensão vertical. Temos necessidade de uma nova forma de coordenação vertical dos vários níveis de decisão, que vão desde o nível local do consumidor individual ou do prosumer individual até ao nível supranacional de gestão de uma rede internacional fisicamente interligada. No que diz respeito à eletricidade, agora pensando no nível local, o que nós vemos é que a eletricidade é a forma de energia que permite, de uma forma mais eficiente, combinar, pôr em comunicação todos os setores relacionados com a energia.
e é pela eletricidade que essa combinação se faz. E se fará necessariamente, porque não há uma alternativa mais eficaz. A questão é saber se somos capazes de gerir este processo, que é extremamente complexo, de uma forma eficiente. Não ignorando que temos aqui uma questão muito séria de governança. Governar a nível local uma realidade multissetorial é difícil porque temos agências diferentes, responsabilidades diferentes, e então juntar tudo e harmonizar tudo não é fácil. Agora, se nós não fizermos esse esforço e se não visarmos este processo de criar uma nova governança multissetorial, nós não vamos conseguir gerir de uma forma eficiente esta nova realidade, esta nova arquitetura do sistema energético. E, por outro lado, quando estamos a juntar todos estes setores relacionados com energia, temos também aqui uma questão de governança e de regulação, que é como regular uma realidade que deixa de ser monossetorial e que passa a ser multissetorial. E não é uma pergunta, esta é uma pergunta que não tem uma resposta trivial. Pronto, no que diz respeito à coordenação vertical, isto é só um esquema para vos mostrar de que forma temos que hoje olhar para os vários níveis e a forma de reorganizar o sistema elétrico nas várias formas de relacionamento possível, tanto do ponto de vista dos mercados como do ponto de vista da gestão técnica. Regulação transicional. Então, estamos a passar de um mundo com muito carbono, muito centralizado, com pouca informação e pouca integração, tanto regional como setorial. E sabemos que estamos a caminhar, porque são essas as metas que temos e é isso que as tecnologias hoje incentivam a fazer. Um futuro com muita informação, muitos dados, com muita integração, com pouco carbono e com uma crescente descentralização. A transição, no fundo, é gerir este processo, é gerir estas passagens, uns que descem, uns que sobem. Com que ritmo é que nós vamos desenvolver estes processos? Como é que nós vamos combinar estes vários processos, nos vários setores, nas várias dimensões, nos vários níveis de decisão? A transição é isto. E a regulação transicional é isto, é assumir esta complexidade, não como qualquer coisa que pode ser resolvido no quadro conceptual da regulação anterior, na regulação do passado, mas como uma exigência de uma forma diferente, radicalmente diferente de regulação. A falta de melhor expressão, eu chamo regulação transicional. E a regulação transicional é um pouco mais do que aquilo que alguns chamam uma regulação dinâmica, porque dinâmica quer dizer que tem capacidade de se adaptar e evolui, que não é uma regulação que fica parada no tempo. Mas isso acontece sempre, acontece mesmo nos períodos de estabilidade dos mercados, já acontecia antes, tinha sempre uma melhoria, uma capacidade de adaptação e uma vontade de adaptação da regulação. Mas agora nós estamos a falar desse processo contínuo, desse processo evolutivo, incremental. Estamos a falar de alterações, como se diz, disruptivas, que representam cortes muito claros em relação ao passado e que exigem a construção de realidades completamente novas, que não existem ainda hoje, que têm de ser construídas. E então precisamos de uma forma nova de encarar, de formular estas questões e depois precisamos também da famosa caixa de ferramentas, da regulação para construir este futuro. E eu avanço dizendo que tudo isto é naturalmente muito complexo e é também politicamente difícil, porque estamos aqui a falar já não só de um setor, mas de falar de tudo o que mexe com a energia, portanto estamos a falar de toda a realidade social e económica de um país, de uma região. Isso obriga a muita prudência por parte do regulador e o meu conselho é sempre que eles formulem uma política de regulação muito transparente e muito clara, onde interpretem os objetivos das políticas públicas, as tendências da indústria e das tecnologias e formulem uma política de regulação, formulem e deem significado concreto à regulação transicional para um horizonte temporal compatível com a escala dos processos que estamos aqui a tratar. E a partir dessa política de regulação,
publicada, transparente, elaborada com a participação de todos os interessados. A partir daí, então, pode-se começar a construir com segurança uma regulação transicional que promove de uma forma transparente e eficiente a tal transformação do sistema energético. Este é o meu último slide. Aqui algumas sugestões. Creio que é importante, para enfrentar os novos desafios, começar por compreender o potencial das novas tecnologias, não só o potencial económico e tecnológico, mas também social das tecnologias, os seus impactos técnicos sobre os sistemas energéticos e comportamentais, sobre todos os agentes do setor. Depois, definir a política regulatória, a política de regulação adequada à transição energética. Depois, regular, redefinir a regulação e passarmos à regulação transicional. E, finalmente, contribuir para uma nova governança. Eu terminei, Efraim. Muito obrigado pela paciência. Doutor. Estou? Jorge, na plataforma, avisar a todos os nossos ouvintes que podem encaminhar as perguntas, os ouvintes que estão nos assistindo. E aí, doutor Jorge, acho que minha internet travou aqui. Doutor... Travou mesmo. Agora travou, doutor Efraim. Esses são os desafios desses seminários virtuais. Agora voltou, doutor Efraim. Só que está sem som. Maravilha. Todos nos escutam novamente? Todos nos escutam novamente? Sim, Efraim. Sim, sim. Maravilha. Agradecer ao doutor Jorge, que não foi simplesmente um ponto de reflexão, mas foi uma belíssima aula aí desse momento de transição e dos conceitos de transição energética que nós deveremos e já estamos vivenciando aí para o futuro. Chegou algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes e eu vou fazer essa pergunta passando por cada um dos senhores. Lembrando que o título deste ciclo de debates gostaria de fazer uma pergunta para todos. E aí o nosso ouvinte diz o seguinte: o acesso de energia continua a ser um desafio para grande parte do planeta. Como pode a transição energética, referida pelos 3 oradores, contribuir para promover o acesso de energia para todos? Eu vou começar com o doutor Rodrigo Coelho. Bem, boa tarde. Sim, a pergunta é muito boa. Eu diria até que o que eu até coloquei na apresentação talvez seria o contrário, na verdade, o acesso à energia que contribui para essa transição energética, não o contrário, e que ela é um vetor importante
para essa transição era daquele tripé do triângulo que eu apresentei na apresentação, ou seja, a universalização do acesso. E como fazer, assim, sendo bem sucinto e rápido, e aí compartilhando um pouco a experiência que tivemos aqui no Brasil, no programa Luz para Todos, como universalizar o acesso à energia elétrica, que é tão importante, que é um vetor de desenvolvimento. Basicamente, primeiro, prioridade na política pública. O país tem que definir isso como sua prioridade, que foi o que aconteceu desde os idos do ano 2000 aqui no Brasil. Depois, não tem como falar em universalização do acesso à energia sem alguma forma de financiamento desse acesso, né? Então, algumas políticas de subsídio, o que aconteceu aqui no programa Luz para Todos, começando no programa Luz no Campo, depois indo para o programa Luz para Todos. Então, tem que ter alguma forma de subsidiar, ou seja, geralmente as pessoas que não têm acesso à energia são pessoas ou consumidores, possíveis consumidores que têm dificuldade de pagar a conta, né? Ou seja, pessoas com uma condição mais desfavoráveis economicamente. Então, de alguma forma, tem que ter esse subsídio. E, por último, eu diria, além do subsídio para universalização, para manter, de alguma forma, esses subsídios por meio de uma tarifa social. Ou seja, não basta só ter acesso, mas tem que ter condições para usufruto dessa energia. E aí, com tudo isso, a gente completaria aquele pilar que eu apresentei de evolução, um dos pilares, né, da evolução para o acesso à energia elétrica. Então, repetindo, uma prioridade de política pública, depois, subsídio para o acesso e, terceiro, uma facilitação, um subsídio também para uma tarifa justa, né? Uma tarifa social para esses consumidores. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu vou arredondar a pergunta também para o doutor Vasco, já implementando a questão que também nos chega, que diz o seguinte: o que podemos entender pela democratização do acesso à energia e como a transição energética poderia facilitar a democratização? Boa tarde. Eu vou tentar ser breve. Pronto, em relação ao acesso de energia, sob um ponto de vista europeu, o problema não é tanto, muitas vezes, o acesso, mas sim o acesso à energia, a energia com um custo razoável. Porque na Europa, neste momento, o que se tem debatido é exatamente a situação de algumas famílias para as quais o orçamento familiar não é suficiente para que elas consigam manter as casas suficientemente quentes ou frescas no inverno e no verão, respectivamente. E aí, pronto, a abordagem tem sido diferente de país para país. Muitos países implementam no fundo, é através das políticas sociais e de emprego e essencialmente políticas sociais, em que tentam ultrapassar esse problema. Outros países, como Portugal, implementam uma tarifa social para a eletricidade, que provavelmente vai ser alargada ao gás e ao gás de garrafa. O que nós tentamos, no diálogo que nós temos com os Estados-membros, o que tentamos fazer é trazer à discussão outras formas de melhorar o acesso e reduzir a pobreza energética através da promoção da eficiência energética e das energias renováveis. Nós sabemos que a produção de energia renovável é cada vez mais barata, não é? O quilowatt-hora renovável é cada vez mais barato, e se conseguirmos ao mesmo tempo melhorar a utilização da energia, os edifícios, aí conseguiremos provavelmente facilitar o acesso a uma energia a um custo razoável. Em relação à democratização, aí eu penso que, pronto, foi tocado em algumas das apresentações. O que é preciso fazer é envolver as pessoas. A energia não é um tópico
não é um assunto muito fácil, tecnicamente é complicado, mas acho que no contexto do debate sobre questões ambientais, sobre questões das alterações climáticas, não é? Que cada vez mais jovens e mais pessoas está cada vez mais sensibilizado, teremos que incluir um debate sério sobre a democratização da energia, o acesso à energia, a descentralização da possibilidade de produzir energia, ou seja, os cidadãos, as pessoas poderem produzir a sua própria energia. E acho que é aí, e vimos a apresentação do Jorge, que pensamos que esta transição energética vai exatamente nesse sentido, da descentralização, democratização da possibilidade de produzir energia. E ficar por aqui. Obrigado. Doutor Jorge, eu vou incrementar a pergunta que os nossos ouvintes fizeram e eu vou aqui apimentar ela no seguinte sentido. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que nós precisamos, o setor elétrico agora ele precisa dar sua contribuição para a retomada econômica, né? Os países aí sofreram um downgrade econômico muito grande e que agora, verdadeiramente, o setor elétrico ele também tem esse potencial de, além de criar todo esse momento auspicioso para o setor elétrico, mas também ofertar uma possibilidade de retomada econômica para os nossos países. Como que o senhor enxerga a transição energética, sobretudo nesse aspecto de uma retomada econômica aí nos próximos anos? Excelente pergunta, Efraim, e sem dúvida que, tal como já vimos na crise financeira mundial de 2007 a 2008, o setor da energia e, sobretudo, nas tecnologias limpas, pode dar um contributo muito importante para a tal recuperação económica, para a criação de emprego, para aumentar o poder de compra das famílias e recompor as finanças tanto dos privados como dos Estados. Aqui agora, com esta crise que tem contornos diferentes, vamos também provavelmente assistir, seguramente na Europa, porque essa já a política que foi enunciada e anunciada, vamos assistir a qualquer coisa de semelhante. É uma aposta muito forte nas tecnologias limpas, que não são só a instalação, por exemplo, de painéis fotovoltaicos, que começa pela preocupação com o edificado, com a mobilidade, que não é só substituir veículos de motor de combustão por veículos elétricos, é repensar a mobilidade, repensar o urbanismo e depois promover os investimentos, subsidiar investimentos nessas áreas onde isso for razoável, para quê? Para acelerar a transição energética. Então, ao acelerarmos a transição energética com algumas precauções, estamos a antecipar o cumprimento de metas e dos objetivos que já tínhamos, nomeadamente a matéria ambiental e de proteção climática, mas estamos também a contribuir para a tal retoma da economia e para a melhoria das condições de vida das pessoas e para a melhoria da competitividade da indústria. Isto requer, naturalmente, e se calhar era essa a pergunta seguinte, alguma adaptação da própria regulação, ou seja, compreender que se vamos acelerar este processo de transição, temos que acelerar também a transformação da própria regulação e não podemos permitir que regras do passado fiquem aqui agora a bloquear investimentos transformativos que são necessários. Temos que fazer todos um esforço para redesenhar estas regras e permitir que estes investimentos ocorram de uma forma transparente, com regras claras para todos os agentes, sem privilegiar de forma, digamos, ilegítima um qualquer agente económico, de uma forma muito transparente, mas com um sinal muito claro, com uma indicação muito clara de tal política de regulação, que é uma política que promove a transição energética e apoia esta aceleração da transição energética. Eu creio que é esta a forma de encarar o problema. Obrigado, doutor Jorge.
Vou passar também a palavra para o doutor Olegário Tim, que também vai fazer a sua consideração, as perguntas com relação à democratização, e cumprindo a agenda, na sequência, doutor Olegário, já também é a fala do doutor Olegário, que promoverá o encerramento da nossa sessão. Ué, tá. Caiu. Não, acredito que está aparecendo agora aí uma consulta ou um... Apareceu aqui uma consulta. Só um minutinho que a nossa equipe técnica está... Aqueles que estão ouvindo, doutor Efraim, eventualmente podem já responder também essa pergunta. Nós estão participando aqui do fórum também. Todos nos ouvem, correto? Correto. Sim. A gente só vai encerrar aqui ver como é que a nossa equipe técnica resolve essa questão. Aí nós vamos passar a palavra para o doutor Olegário, que também vai promover suas considerações nas perguntas, e já teremos aí, a minha fase encerra por aqui, o doutor Olegário, que faz também a fala e o encerramento do nosso webinar. Doutor Olegário Tim, que é o nosso vice-presidente da RELOP, e presidente da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé. Doutor Olegário. Doutor Olegário, está no mudo. Não estamos escutando. Doutor Olegário, eu acho que a gente ainda não continua não lhe escutando. Ia pedir para a equipe técnica tentar auxiliá-lo. Fechou. Não. Já me ouvem? Sim, agora sim. Opa, agora está perfeitamente lhe ouvindo. Apareceu há pouco tempo um questionário. Bem, eu não estou a ver-vos, portanto, não tenho o vídeo de momento, mas eu suponho que posso ir avançando, não? Ou esperamos que... Diga. Pode avançar. Ok. Antes de mais, eu gostaria de saudar todos os participantes, em particular o presidente Efraim da RELOP e os principais intervenientes, apresentadores dos temas, Dr. Rodrigo Coelho, da Associação Ibero-Americana de Reguladores de Energia, o Dr. Vasco Ferreira, representando a Comissão Europeia, e o professor Jorge Vasconcelos, da Florence School of Regulation, tendo-nos brindado os três últimos com apresentações muito pertinentes, a qual eu, em nome, se me permitem, dos organizadores, agradeço desde já.
Nós estamos no âmbito da governação para a transição global de energia. Desculpem. Sim, estamos no âmbito do primeiro tema desta sessão, que é a governação para a transição global da energia. E eu faria, antes disso até, permitam-me também agradecer a presença de todos os participantes. Eu não os posso mencionar aqui, porque, como foi dito de início, há um grande número de participantes, espalhados pelos diversos países em que nós estamos a representar. Eles são muito bem-vindos para esta sessão e são desde já convidados para a próxima sessão daqui a uma semana, relativo ao tema oportunidades e desafios para a regulação dos combustíveis. Portanto, será o nosso segundo tema daqui a uma semana. No que toca à sessão que nós estamos em vias de terminar, eu faria muito rapidamente uma referência aos pontos mais salientes de cada um dos apresentadores. O Dr. Rodrigo Coelho apresentou um tema sobre os principais desafios que se colocam a uma transição energética global e integrada, através da análise da atual matriz energética mundial. Apresentou os vários sectores com papel preponderante na transição. Eu não vou aos detalhes, tendo em conta as limitações do tempo. Falou sobre a segurança do abastecimento, a sustentabilidade ambiental e sobre o desenvolvimento econômico como vetores basilares da performance do sistema e das principais iniciativas e estratégias mediante a exposição das principais ações a serem desenvolvidas no Brasil. Neste sentido, é preciso recordar que foi frisado que o Brasil é o líder ou um dos líderes nesta senda da transição energética, o que nos apraz, enquanto países falantes da língua portuguesa, para além de outros aspectos. De seguida, falou o Dr. Vasco Ferreira, em representação da Comissão Europeia, que nos fez a exposição sobre o Pacto Ecológico Europeu. Salientou os diversos aspectos relativos à transição energética nesse amplo espaço que é a União Europeia, salientando particularmente, fazendo referência particular às principais estratégias e iniciativas, colocou algum foco na governação europeia, no mercado único de energia e nos planos nacionais de energia e clima. Neste contexto, eu salientaria como aspecto que me pareceu muito importante no enquadramento desta questão, a necessidade de se avançar para uma regulação, uma adaptação e uma revisão, digamos, como o ponto, digamos, como que final de todo este processo, a necessidade de uma regulamentação, uma adaptação, uma renovação da regulamentação existente, de modo a que se possa, de facto, traçar novos rumos, novos caminhos. Um outro aspecto importantíssimo neste processo é a participação dos cidadãos. Como foi referido pelo professor Vasco Ferreira, a população é consultada em todo este processo, o que é, aliás, natural em tudo o que seja a transição energética, questões com impacto ambiental, a sustentabilidade e por aí fora. Eu passarei rapidamente à intervenção do professor Jorge Vasconcelos, da Florence School of Regulation, que fez análise do papel dos reguladores na transição energética como dinamizadores e estabilizadores do mercado,
mediante a eliminação de barreiras à entrada e promoção de soluções inovadoras, no combate à pobreza energética e criação de um esquema de incentivos para a integração cada vez mais significativa de alternativas sustentáveis ao setor energético. Portanto, falou dos diversos níveis de transição, deste processo transformacional, digamos, de transição energética, e, uma vez mais, dando também realce ao aspecto da governança de todo este processo, que é um processo complexo, profundo, visando médio e longo prazo, de modo que é necessário que haja, de facto, ações devidamente coordenadas, encadeadas, para que, particularmente ao nível de uma comunidade, de um espaço amplo como é a União Europeia, para que se consiga efeitos tanto ao nível da União, primeiro começar ao nível dos Estados, passando depois para o nível da União e para que haja os efeitos ao nível local. Permitam-me fazer, antes de terminar, referência à importância e a pertinência deste tema para nós em São Tomé e Príncipe. Nós acabamos, precisamente há menos de uma semana, de realizar em São Tomé e Príncipe um workshop com a participação dos especialistas nacionais e alguns especialistas estrangeiros, um workshop sobre precisamente a transição energética, em que se escalpelizou os problemas fundamentais, a ter em conta as características do país, os problemas principais que se tem hoje com o nosso sistema tradicional, se quisermos, convencional da energia, os principais gaps e tentando identificar as necessidades e o caminho a percorrer para que, de facto, se possa chegar a novas energias renováveis, utilizando particularmente a energia solar e também a energia hídrica, que provavelmente em São Tomé e Príncipe seria a principal base para a evolução no sentido de uma energia mais limpa e sustentável neste país. Para terminar, eu gostaria de retomar o convite para a participação no tema da próxima semana e frisar que pode-se, logo após este evento, começar as inscrições que serão realizadas no site da RELOP. Eu agradeceria de novo a todos os participantes, todos mesmo, os que eu estou a ver e os outros que não estão a ver, ao secretariado, em particular pelo excelente trabalho que vem realizando. E assim, se me permitem, nós poderíamos caminhar para o encerramento ou encerrar esta sessão. Não sei se ao nível do secretariado há algo a nos comunicar. Nós não vimos, por exemplo, o número de participantes, pelo menos eu não recebi. Mas, antes, se houver algum comentário, por favor, antes de nós fecharmos. Secretariado. Bem, parece não haver já mais comentários. São 16 horas. Pelo que parece-me que nós podemos encerrar, então, este primeiro ciclo dos debates e até daqui a uma semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.